boa tarde. Eu queria cumprimentar o doutor Antônio, a doutora Alcione, em nome dos dois, para otimizar o tempo, dizer que é uma honra estar aqui presente, né? Tive a oportunidade de ouvir Frei Davi, né, o pai Ivanildo, a Tatiane e o professor Adilson, né? É um aprendizado. E propositalmente eu pedi, porque está tendo, inclusive eu recebi daqui a pouco, começa a ter votação. Quero saudar aqui o doutor Roger, desembargador, doutor Fábio, e dizer, doutor Antônio, que é um motivo de muita satisfação. Esse debate aqui é um debate antigo, não é? É um debate, diria assim, motivador de grandes debates, né? Inclusive da última eleição, se entrar no mérito dela, que é o debate identitário, né? Esse processo não é consenso no campo ideológico, isso é secular, né? Mas principalmente em relação à segunda semana da consciência negra, eu quero aqui destacar a importância que o Poder Judiciário Federal faz esse debate, porque a gente está num momento muito crítico, não só a nível do Brasil, é um problema de ordem mundial, né? Mas eu queria levantar um pouco essa premissa maior, que agrava um pouco esse desejo todos nós temos. Veja bem, eu queria destacar um fator que tem a ver e ele termina sendo transversal. Existe uma entidade internacional, uma ONG chamada Oxfam, que ela tem origem na Inglaterra, que há 30 anos atrás você tinha 2% da população concentrando a fortuna do mundo. 2% dominando 98%. O estudo recente da Oxfam, ao invés de diminuir, aumentou. Você tem 1,5% controlando todo o resto da população. No Brasil mesmo, a gente tem um cidadão, que é o mais rico do Brasil, é o sexto mais rico do mundo, controla 67% das indústrias de cerveja do mundo. É um suíço, né? Judeu suíço brasileiro que mora em Genebra, Paul Lehmann, dono da Ambev, né? Inclusive com posição política definida, e foi ele que teve uma atuação direta em relação, inclusive, da candidatura à presidência vencedora. Então a gente teria que discutir esse assunto, pessoal, porque isso tem tudo a ver com a questão da premissa maior. Quando você tem, no mundo, empresas transnacionais que têm mais poder do que os estados, você tem uma hegemonia de pensamento no mundo, né? Estados Unidos, vários países europeus. Quem imaginava que países nórdicos, como a Dinamarca, tivesse representação do partido nazista? Repito, tem deputado federal representando o partido nazista, explicitamente. Então a gente está vivenciando um momento histórico. Como eu sou do setor elétrico, eu gosto de fazer uma comparação, claro que não tem base científica, mas um pouco senoidal, de ondas alternadas, onde a gente teve períodos como a Idade Média, 500 anos, e depois você tem o período da razão, né, do iluminismo, etc. Então, a gente está num período, do ponto de vista nacional e internacional, de muito obscurantismo. É uma questão que a gente tem que aprofundar com muita calma. E nessa linha, eu queria já entrar um pouco uma experiência que eu tive até abril desse ano, que é o ano que você tem como presidente da Comissão de Direitos Humanos e Minorias, e ouvindo aqui, né, essas pessoas que têm uma vivência direta, eu tenho um grande respeito, conhecimento do ponto de vista real, concreto, teórico, em algumas questões. Aí levantar algumas premissas para o debate. Violência no Brasil. 63 mil mortes por ano. A Síria está em guerra, é o país que mais mata em guerra, 13 mil pessoas. O Brasil mata 63 mil. Essa pauta é visível ou invisível? Invisível. Quem é que morre? Sexo masculino, faixa etária de 14 a 29, negros e pobre. Tem alguma diferença do período da escravidão? Vamos analisar sobre isso. Aí tem um questionamento para nós poderes.
poder legislativo, judiciário e executivo. Essa pauta é prioridade? Não. Então, tem responsabilidade, sim, o legislativo e o judiciário, principalmente. A gente está na casa do judiciário. Então, existe uma realidade concreta que a gente tem que trabalhar. A gente tem a questão geográfica definida, o público definido, o motivador definido, mas não existe um processo de concertação. Eu estou dizendo que todos nós temos, numa visão cristã, Frei Davi, uma expiação, né? Responsabilidade. A Constituição não garante a nossa vida. Mas Constituição... Essa matança deve ser engano seu, mas está aí equivocado. é o que o professor Adilson fala, a Constituição formal, a do papel, Gilberto de Mistar, e o mundo real, como é que fica? Então, eu estou colocando esse processo porque existe um genocídio. O sistema prisional, quem é que está no sistema prisional? Esse mesmo público, negro, jovem, pobre, motivador de uma legislação, na minha visão, desatualizada, onde uma boa parte, muitas vezes, é o cara que faz o pequeno tráfico, não é? E, por conta disso, ele está lá preso por uma tipificação e nessa visão positivista. Mas o senador, com os 500 quilos de cocaína, não tem nem apuração, não teve nem inquérito, muito menos condenação. Cadê os 500 quilos de cocaína de um senador? Como é que fica esse processo? Então, eu estou colocando a situação que a gente vai ter que fazer alguns debates que não são fáceis. Qual o cenário de hoje? Eu não enfrentando a política, passou. Eu tive um candidato. Meu candidato perdeu, né? E diferente da última eleição, que o candidato não aceitou, entrou numa posição no TSE questionando, né, a legitimidade, desencadeou todo esse processo, que eu não quero entrar no mérito, o nosso candidato perdeu, reconheceu, porque o artigo que define a nossa Constituição, que o poder emana do povo, está acima dos poderes, foi legitimado. O candidato vencedor dizia que as urnas eram viciadas. E a gente viu um silêncio, com raras exceções do Poder Judiciário, sobre o sistema de funcionamento, inclusive das urnas. O candidato foi vencedor, ele não está questionando o modelo. Isso tem a ver com esse debate aqui. E por que eu estou dizendo isso? Porque houve um aumento, pessoal, dentro da estrutura, aí eu entro no Congresso, dentro do Congresso Nacional, que aumentou o conservadorismo. Então, a bancada dos 3Bs aumentaram. Então, o agronegócio, quando ele entra pesado e discute uma fusão, a agricultura e meio ambiente, que está a briga, e o próprio capitalismo está brigando, né? Não é questão nem do sentimento popular, já começa a ter um desarranjo, mas é uma reivindicação que tem do processo. Você vai ter uma discussão, doutora Alcione, nos costumes, principalmente na família. Então, a bancada, sem querer ser pejorativo e tal, mas a bancada evangélica com força, principalmente a neopentecostal, com costumes que vieram fortíssimo e com correlação de força sobre a situação. E a outra bancada é a bancada da bala. Então, esses 3Bs, eles têm uma força quase próxima à maioria simples, e qualquer governo, quando entra, ele tem uma gordura de sobreviver 6 meses, 1 ano, e vai ter maioria para algumas modificações. Então, eu estou colocando isso porque esse debate que a gente está realizando aqui, ele vai ser trabalhado e algumas conquistas que tivemos, Frei Davi, na Constituição. Se hoje, essa é uma visão de ordem pessoal de alguns colegas, se hoje tivesse uma nova Constituição, poderia ser mais conservadora do que a 88, porque ela vinha num processo crescente e a palavra de ordem era liberdade. Hoje você está regressivo. Qual é a minha preocupação? É a preocupação histórica, que é a luta religiosa. Todas as lutas religiosas no mundo, elas foram duradouras e sangrentas. E burras. E burras. Então, quando é feita uma discussão aqui de matriz africana,
E por que esse preconceito? Eu verifiquei, fui no Rio de Janeiro verificar a articulação, veja bem, de segmentos de igrejas neopentecostais com tráfico no Rio de Janeiro, chamados Soldados de Cristo, para destruir terreiros. Por que isso? Primeiro, a religião tem origem de matriz africana, a maioria são pessoas pobres, aí tem um conceito de classe definido, onde, na sua maioria, como foi dito por ela, claro que tem como o nosso liderança Ivanildo, mas a maioria são mulheres, né? E um conceito interessante, não tem discriminação em relação ao padrão de família. E mais outro detalhe, são fiéis no pagamento do dízimo. Não, eu estou falando matriz africana, ela não tem discriminação, ela não anda analisando se você é hétero ou homem, etc. Né? Ou homossexual. Então, veja bem, tem essas condições do processo que contrariam o modelo teológico, né? Que tem interesse profundo, que tem que ser aprofundado aqui. Então, isso vai ter repercussão. Então, a pauta da família, eu pediria até mais um minuto, Antônio, ela vai e tem correlação de força de ser aplicada agora. Conceito de famílias, elas serão mais conservadores. A escola sem partido é a escola sem debate. Tem correlação de força para ser aprovada. Você vai ter dificuldade em outras pautas no Congresso. Reforma da Previdência, que é muito complexo. Vai fazer a reforma da Previdência? Vai. Sim, vai modificar os militares ou não vai? Se quer radicalizar numa visão capitalista para entregar o Bradesco e o Itaú, né, principalmente o Itaú, que foi responsável pelo golpe, aí eu pergunto, se entrega a Previdência para a iniciativa privada, o Banco Itaú, como é que vai no pacote dos militares? Eu vou manter os privilégios dos militares. Então, essa pauta não é fácil, mas a pauta de família, de costumes, etc., essa hegemonia. E finalizo quando essa discussão identitária, aí tem uma questão que não tinha, você tem uma TV poderosíssima chamada Globo, onde o homem poderoso, Ali Camel, fez um livro dizendo que não tinha discriminação no Brasil. E quando ele pensa assim, ele dá uma ordem que tem todo o efeito numa grade para você interagir com a sociedade. Mas José Sé, professor Gessé, que fez vários livros, e um livro não tão, vamos dizer assim, até pequeno, chamado A Lei do Atraso, ele faz dois questionamentos profundos. Ele levanta que a sociedade brasileira não conseguiu romper o genocídio praticado pelos povos indígenas, né? Os donos da terra originais, a gente nunca debateu isso com profundidade, como a gente não debateu a questão relativa ao processo da escravidão. Que a gente naturaliza isso, não é? Aí não, mas a gente não pode discutir, tem que discutir um pouco o passado. Qual o país que tem elevador social no mundo, fora o Brasil? Só quero que aponte um. Não tem, né, pessoal? Você começa a ver agora a reação de pessoas de classe média, porque antes a empregada doméstica, você dava uma roupinha novinha para ela, ela sobrevivia. E veio essa mudança, né, de protagonismo das mulheres para ter direitos, e uma parte da classe média não aceita, né? Então, veja bem, a gente está num momento de muito tensionamento, e o Gessé faz esses questionamentos, mas tem um elemento aqui, doutor Antônio e doutor Alcione e outros colegas, que também a academia tem culpa sobre isso. E ele faz uma crítica pesada à USP, porque os decanos da sociologia, que fundamentaram toda a sociologia, desde a década de 30 até hoje, fundamentaram que o homem brasileiro é um homem cordial. Como é que o homem brasileiro é cordial, matando 63 mil pessoas por ano? Como é que o homem brasileiro é cordial? A violência contra as mulheres é uma das maiores do mundo.
Na realidade, a gente tinha uma discriminação que ela estava totalmente... Eu sempre digo aqui, Brasília, essa grama parada, né? Já que a gente vem do Nordeste, agora está chovendo, ela fica toda verdinha. Aparentemente, você não está vendo o vulcão que está aqui embaixo, né? Essa é uma terra que está em ebulição. Você não vê, só vê a relvazinha. Tudo gramado, já que o período que está chovendo aqui. Então, a gente está vivenciando um momento de muito tensionamento no processo histórico. E eu não tenho dúvida que essa questão vai agravar, né? Essa pauta identitária, ela vai ser colocada como prioridade quando você começa a ter medo. Você tem dúvida que o segmento LGBTI serão vitimizados? Porque, como diz Machado de Assis, o problema não é o general, é o soldado da esquina. Como é que estão os travestis aqui em Brasília? Já estão se escondendo, com medo, trans, os negros, etc. Então, eu queria pedir desculpa, principalmente o presidente, que eu ultrapassei o tempo, para dizer o seguinte: é um debate muito rico. Quero destacar aqui a importância da JUF e verifico o poder judiciário com esse protagonismo no processo. Eu verifico que o poder que vocês têm na hora decisória, eu acho que deixaria como sugestão aqui, doutor Antônio, se tivesse oportunidade de fazer um seminário como esse, colocando 2 atores importantes, né? A Defensoria, eu acho que tem um papel fundamental, a JUF coordenando em parceria, e o outro seria o Ministério Público, né? Fundamental, porque esses atores têm um papel na defesa do direito cidadão, né? A gente percebe que há um empoderamento muito forte em relação à estrutura de segurança, e principalmente agora essa nova estrutura, né? O novo super-homem que vai coordenar tudo nesse processo. E esse empoderamento, ele é muito complexo para o processo, né? Mesmo sabendo que 53% das polícias no Brasil são pardos e negros. Mas no período da escravidão, quem era o feitor? O feitor não era branco, o feitor era negro. Muito obrigado.